Alfa Bravo, Papa Alfa, a Academia Brasileira de Peritos Aeronáuticos. Público-alvo são aqueles profissionais que devem fazer esse curso. Deve no sentido de sugestão. Então, quem são os profissionais, tanto da comunidade aeronáutica quanto da comunidade jurídica? Lembrando que este módulo, dentro da academia, é um módulo aberto ao público. Nem todos os módulos são abertos, mas alguns são abertos para que você tenha conhecimento do nosso curso, da nossa academia, e possa entender, você sendo profissional da comunidade aeronáutica ou da comunidade jurídica, como é que você pode usar os teus conhecimentos para que tenha uma nova atividade, e por que não uma nova fonte de renda. E hoje vamos falar sobre mecânico de avião. Só uma leve diferença. Nós falamos em outro vídeo a importância do engenheiro aeronáutico. E eu gostaria que você visse ali que tem um ponto de diferença. Nós estamos fazendo um voo panorâmico, tá? Um voo panorâmico, de uma forma bem genérica. Dentro do nosso curso, ou dentro da academia, nós vamos ver casos, inclusive vamos conversar com o engenheiro, aí você vai entender melhor como é que você, como engenheiro ou como mecânico, pode atuar. E aqui a gente vai falar, genericamente, um voo panorâmico do mecânico de voo. Para mim, professor Calazan, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Mecânico de avião. Eu estava conversando agora, esses dias atrás, com um mecânico muito experiente em um determinado tipo de voo, determinado tipo de avião e motores. No caso dele, ele é especialista, trabalha muito tempo com avião com motores a reação. E eu conversando com ele, fiz algumas perguntas e ele só confessou, ele não é perito, é mecânico muito experiente, só confessou aquilo que eu já sabia. O fato dele ser especialista naquele avião não quer dizer que ele seja competente e entenda o outro avião de outro tipo. Então, nós temos aqui um avião, turbohélice, né? Como nós falamos em perícia, nós estamos aqui sem um motor, mas isso aqui é um avião bandeirante tipo hélice, tá? Aqui nós já temos um Airvão, também, por acaso, está sem um motor aqui, mas aqui é um Airbus. Então, nós temos um Airbus, e nós temos aqui um Airbus com a motor reação, e aqui um bandeirante com motor turbohélice. Um especialista em motor turbohélice não quer dizer necessariamente que ele seja especialista. E aí a importância, muito importante, um perito que nós chamamos de um perito aeronáutico tem que ser específico. E nós não podemos cometer esse equívoco. Então, o mecânico é aquele que trabalha na manutenção preventiva ou manutenção corretiva. Nós temos alguns acidentes em que a aeronave sofreu um acidente e precisamos, muitas vezes, acompanhar ali ou convocar um mecânico para ver, companheiro, você tem como ver esta aeronave? E não é só na parte mecânica em si, mas o mecânico ele pode, muitas vezes, ter o conhecimento de saber quais manutenções a aeronave precisa fazer, quantas são uma manutenção preventiva, corretiva, e ver na caderneta, né, no documento, no prontuário da aeronave, é possível você perceber ali se a aeronave cumpriu todos os requisitos das manutenções preventivas. Então, o mecânico ele é muito importante. Tem um acidente aí que eu acompanhei, não sou mecânico, mas a imprensa foi esperta e achou um prontuário da aeronave, e naquele prontuário a aeronave tinha várias pendências que foram detectadas pela ANAC e foi até mesmo interditada. Eu vou usar esse termo genérico, interditada. Depois passou por uma manutenção e logo após a manutenção a aeronave caiu no voo pós-manutenção. E a pergunta que a imprensa fez é esta: vem cá, essa lista aqui de incoerência, desconformidade, ela foi sanada? Não sei, quem tem que responder isso é o mecânico. O mecânico, a ANAC interditou essa aeronave com 12 pendências. Essas 12 pendências, ela foi sanada nessa manutenção, porque a aeronave caiu logo após a manutenção. E aí, para mim, a melhor pessoa para responder isso é o mecânico de voo, tá bom? Lembrando aqui, mecânico do que você é? É de helicóptero? É de avião? É helicóptero monomotor? Tem helicóptero bimotor? Tem helicóptero a reação? Que tipo de helicóptero?
Que tipo de avião, que tipo de motor? Cuidado, ele é especialista na parte elétrica, ele é especialista, eu conheço uma engenheira de voo, né, que no caso não é mecânica, né, mas ela é engenheira de voo, não, é engenheira aeronáutica e ela é especialista em trem de pouso. Olha só que coisa, especialista em trem de pouso. Então, cuidado com isso aí. O perito, ele tem que ser um perito específico, não genérico. E aqui eu chamo atenção para esse ponto. Nós vamos conversar sobre isso aqui no nosso curso. Abertura do motor em caso de acidente. Eu acompanhei agora uma perícia, uma renomada instituição me chamou e falou assim, não é meu caso, eu não sou perito. Aí indiquei um colega meu que é mecânico e foi membro do CENIPA da investigação. E houve um acidente de uma aeronave no norte do país e ele falou, poxa, Calazans, eu teria que ter acompanhado a abertura do motor. Ah, não, nesse caso aqui ele acompanhou. Ele acompanhou a abertura. Então o CENIPA fez a investigação e ele acompanhou a abertura. Vocês não sabem o quanto isto é importante. O quanto isso é importante. Teve um outro caso também que eu achei muito interessante a postura do CENIPA, que foi abrir o motor e estava ocorrendo um inquérito policial e o CENIPA chamou o delegado. O delegado não entendeu nada, não me interessa não, mesmo porque o delegado não entendia nada do caso. Mas o delegado deveria, no caso a família até contratou um consultor, um perito aeronáutico, deveria, na hora que o delegado recebeu aquela informação, deveria ter contratado um perito para acompanhar a abertura e ver, porque o avião caiu com o motor funcionando, o avião caiu com o motor parado, foi falta de combustível, pegou fogo, para fins de investigação judicial, isto é importantíssimo. Então, ao acompanhar a abertura. E aí, quando é que. Outro ponto que nós vamos conversar, quando é que um perito ou um assistente técnico deve ser convocado? Muitas vezes o perito técnico, o assistente técnico, perito judicial, ele é convocado quando não dá mais tempo ou passou do tempo. Eu tenho um exemplo aqui, eu acompanhei um acidente em que o CENIPA fez uma investigação e foi até um helicóptero e houve uma dúvida. Houve uma dúvida, a aeronave tinha passado por uma investigação, ou melhor, uma manutenção dias antes do acidente, eles desconfiaram que era uma peça do rotor que deu pane. Uma dúvida. Mas só que fizeram o teste sobre a peça duvidosa e destruíram. O teste era teste destrutivo e destruíram. Ora, se foi problema na peça ou não teve, o perito não pôde mais atuar, porque o perito não podia nem mais contestar essa posição. Então nós damos aqui um exemplo que um engenheiro ou um mecânico poderia ter acompanhado esse teste destrutivo, como o próprio nome está dizendo, destruiu. Depois do teste não tem mais como aproveitar a peça para fins de perícia ou investigação. Aí a importância, né? Quando é que outra pergunta, quando é que se nomeia um perito? Quando é que se nomeia um assistente técnico? Essa parte é importante, mas eu estou mostrando aqui a importância da participação de um mecânico, ou dependendo do caso, até um engenheiro aeronáutico. Mas um mecânico aqui é, sim, muito importante para explicar e analisar qual peça do avião deu causa ou não deu causa ao acidente. Tá bom? Caminhando para o final, aqui o outro caso, ocorrido em 17 de julho, né, o caso UTAN 3054, que pousou em Congonhas, não conseguiu pousar e foi para a esquerda, matando ali 199 pessoas. Houve várias perguntas, pista, grooving, mas deixa lá. Mas houve um problema também do motor pinado. Claro que isso aqui não é o motor da aeronave. O que é motor pinado, juiz? O que é motor pinado? Delegado, promotor, advogado? Esse motor pinado é um motor que estava em pane. Que pane é esta? Essa pane permitia um pouso em Congonhas com 1.500 metros, com pista escorregadia. Essa pane foi a causa ou não foi a causa do acidente? Essa foi uma das perguntas que correu na imprensa e até mesmo no processo. Explicar o que é um motor pinado e se ele poderia, não sei o que é motor pinado, quem tem que explicar isso é um mecânico ou um engenheiro aeronáutico. Mas o problema não é nem explicar, é saber se o motor pinado foi a causa do acidente. Pode operar com o motor pinado?
Primeiro precisa saber que é o motor primário. Pode, mas há algumas restrições. Quais são as restrições? Aquele voo estava obedecendo às restrições ou não? Não é o professor Calazans, não é advogado, nem o juiz. Como é importante. É mais um exemplo dentre vários muitos outros exemplos que nós vamos dar em nosso curso. Tá bom? Assim nós acabamos com essa. Se inscreva no nosso canal do YouTube, inscreva-se, curta, compartilhe e comente. Temos muitas coisas interessantes. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Vai alto! Estudo comigo. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço. Tudo de bom.